Olá, meus queridos discípulos e irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma aula de mais um seminário dessa igreja. Dessa vez, nosso seminário Ganhar e Consolidar, onde nós estamos falando sobre o evangelismo, sobre trazer pessoas para Jesus, mas também firmá-las na caminhada. E eu quero que, antes de tudo, antes de compartilhar a palavra que eu tenho com você, para você, nessa aula, eu quero te parabenizar por ter chegado até aqui. Você está fazendo mais esse seminário, assistindo mais essa aula, é um sinal de que você está avançando, de que você está caminhando. Você não apenas ingressou lá no seu encontro com Deus, mas você tem passado pelo processo, caminhado, subido essa escada do crescimento que nós temos aqui nessa igreja para você. Então, parabéns, permaneça, prossiga, porque eu tenho certeza que Deus tem algo muito lindo para realizar na sua vida e através da sua vida. Também quero te desafiar a não fazer esse seminário apenas para cumprir um processo, mas extraia dele tudo o que você puder, aprenda, viva, pratique, porque eu tenho certeza que é isso que faz a diferença em nossas vidas. E o nosso assunto hoje aqui é de uma importância muito grande, porque nós vamos falar de algo que deve acontecer antes propriamente do ganhar ou do consolidar. Eu quero falar sobre o poder de um atalaia. Na verdade, eu quero aumentar, o nosso tema é o poder de um atalaia, mas eu quero aumentar esse tema falando sobre o poder de um atalaia que se coloca na brecha. Eu quero começar essa aula contando duas breves histórias para vocês. Uma de um pastor muito famoso aqui no Brasil, o pastor Lucinho Barreto. Certa vez ele contou que passou em um local e viu um morador de rua, um homem em uma situação de muita pobreza, vícios, dependência, destruição. E ele olhou para o estado daquele homem e ficou muito incomodado com aquilo e pensou: como que alguém pode chegar a esse ponto? Como que alguém pode viver dessa maneira, ou melhor, talvez sobreviver, porque é uma sobrevida, está sobrevivendo. E ele falou que o Espírito Santo ministrou algo no coração dele que ele nunca esqueceu. Ele falou o seguinte, que Deus disse a ele: a única diferença entre você e essa pessoa que está ali é porque você recebeu alguém que lhe anunciasse o Evangelho, que entrasse no seu caminho, te desse uma palavra que mudasse a sua vida e o seu curso, a sua direção. Ele não teve ninguém que fizesse isso por ele. Parece algo tão simples, mas ele pensou: meu Deus, qual é a importância de se pregar, de se levar essa mensagem? E a segunda história, muito mais interessante que eu tenho para vocês, é de um grupo de oração de mulheres aqui no Brasil, liderada pela apóstola Valnice Milhomes. Essa história é interessante porque essas mulheres elas tinham uma reunião de oração alguns dias da semana na igreja. E elas tinham por hábito de registrar em um caderno do grupo, em uma ata de oração do grupo, aquilo que Deus lhes trazia com mais força, ou uma impressão do Espírito, ou alguma palavra direcionada. E conta a história de que um dia essas mulheres estavam na reunião de oração, terminaram a reunião de oração, fizeram os registros que tinham que ser feito, o dia da oração, o que elas entenderam, e elas estavam saindo já da sala de oração quando uma sentiu fortemente no seu espírito que elas deveriam orar por alguém, por um homem da igreja. Elas não entendiam o motivo, mas olha, o Espírito Santo está me trazendo ao coração aqui agora de uma forma muito, muito pesada, muito intensa, de que nós devemos orar pelo irmão tal. Eu não me lembro o nome do irmão, mas elas voltaram correndo para a sala. Aquela impressão que estava no coração de uma passou ao coração de todas. Todas começaram em um mover de oração muito pesado, só que elas não entendiam o porquê daquela oração, e elas oravam no Espírito, elas oravam em línguas, e elas clamavam pelo sangue de Jesus. Algumas começaram a se derramar, e até que aquele peso se aliviou, e elas puderam começar a sentir paz no coração, e aí elas registraram. No dia tal, na hora tal, nós sentimos uma impressão forte no nosso espírito de que deveríamos orar pelo irmão tal.
E registraram, não entendemos o motivo, mas cumprimos com a ordem do Senhor e entendemos que Deus fez alguma coisa. Passou-se uma semana e aquele irmão chegou num culto, em um culto da igreja, e pediu a oportunidade para contar um testemunho. E aquele irmão era um caminhoneiro, ele contou a história seguinte: olha, eu tive um livramento do Senhor, aonde eu estava tal dia, tal hora, eu dormi no volante. Quando eu acordei, olha a situação, eu senti como se alguém me balançasse no banco, como se uma mão, se tivesse um homem do meu lado e me sacudisse me acordando. Quando eu acordei, eu estava na outra pista, com um caminhão vindo na outra direção, já piscando para mim. Eu acordei, eu tive tempo de voltar para a minha pista. E eu quero contar esse testemunho. Quando ele terminou de contar o testemunho, as irmãs do grupo de oração se levantaram em um grande alvoroço, gritando, correram até a frente e trouxeram o seu caderno de oração. E elas abriram um registro que aquele dia, naquela hora, elas registraram: o Espírito Santo trouxe um peso de oração pelo irmão tal. O que estava acontecendo naquele momento? O irmão estava dormindo e Deus estava levantando intercessores que pudessem orar pelo irmão. E Deus na hora respondeu, enviando lá um anjo, um toque, acordando aquele irmão e lhe trouxe um livramento. Pastor, onde você quer chegar com essa história? Eu quero falar com vocês sobre o poder de um atalaia que se coloca na brecha. O que é um atalaia? Atalaia é aquele que, nas escrituras, o atalaia era aquele que permanecia em vigilância e discernia o perigo e soava o alarme quando o povo estava em risco. Ele não podia ser omisso, indiferente ou dormir em seu posto. O que geralmente acontecia? As cidades na época eram cidades muradas, né? E os atalaias eram aqueles vigias, aqueles sentinelas que ficavam sobre os muros, olhando à distância sempre para perceber se havia um perigo vindo. E quando viesse o perigo, a função do atalaia era comunicar, era soar o alarme, era dar as direções de que o inimigo estava vindo. Agora preste atenção na responsabilidade de um atalaia. Se o atalaia dormisse no posto, se o atalaia estivesse na rede social na hora, se o atalaia estivesse distraído, se o atalaia estivesse conversando, ele poderia não ver o perigo e a cidade ser tomada pelo inimigo. Olha o que diz a palavra sobre o atalaia. Ezequiel capítulo 3, no versículo 17, diz assim: Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel, atalaia. Por isso, ouça a palavra que digo e leve as minhas advertências. Preste atenção. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer e você não advertir, ficar quietinho, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas, para mim, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Olha que interessante, queridos. Deus está dizendo o seguinte: nós fomos colocados por atalaia, não sobre uma cidade, não sobre um muro, mas por atalaias para comunicar as mensagens de Deus, os perigos deste mundo, ao coração daqueles que estão sem Jesus. E olha o que disse a palavra: se nós, como atalaias, virmos o perigo vindo sobre o ímpio, ou soubermos que está vindo um juízo sobre alguém e nós não comunicarmos, ele vai morrer. Ele vai sim perecer e ir para o inferno por causa da sua própria iniquidade. E aí você pode pensar assim: mas ele foi porque ele pecou, foi ele que fez. Mas olha o que diz a palavra: sim, ele foi condenado por causa da sua própria iniquidade. Mas olha o que diz a palavra: mas você que não comunicou, você o atalaia, que viu o perigo vindo para ele e não o avisou, você vai tomar culpa nisso tudo. Pastor, mas por que eu serei culpado?
Por que eu também serei cobrado dessas vidas? Porque nós, preste atenção, como igreja, tiramos da pessoa a oportunidade do arrependimento. Qual é a função do atalaia? A função do atalaia é comunicar a situação, o juízo, a punição, o erro, mas para quê? Para somente criticar a pessoa? Não, mas para lhe dar uma oportunidade de arrependimento. Olha o que disse a mensagem. Se ele não se arrepender e mesmo assim continuar na sua vida após ouvir a sua mensagem, tá joia. Você está livre, você fez sua parte. Porém, ele vai ser punido, mas você não vai ter parte nisso. Nós, como igreja do Senhor, somos atalaias. Atalaias que estão nos muros. A igreja, ela é a responsável não apenas de enxergar a realidade espiritual, mas de comunicá-la. Nós estamos em um seminário Ganhar e Consolidar, falando sobre trazer as vidas e também firmá-las. Eu disse que o nosso tema dessa aula é um atalaia que se coloca na brecha. A primeira parte desse tema, do atalaia propriamente dito, nós estamos falando sobre o ganhar, aquele que comunica, aquele que leva a mensagem, aquele que avisa. Nós, como igreja, não podemos ter medo de avisar. Se você quiser ser um ganhador de vidas, você vai ter que ter a coragem de comunicar a mensagem. Lógico que nós não estamos falando sobre ignorância, sobre falta de educação, mas nós temos que ter tanto amor pelas pessoas a ponto de comunicar o erro delas. Se você acha que ama alguém e não fala para essa pessoa de um juízo que está vindo sobre ela, eu quero te dizer que isso não é amor. Omissão não é amor. O amor verdadeiro, ele fala, mesmo que isso fira, mesmo que isso machuque. A palavra de Deus diz assim: fira-me o justo. O justo, na comunicação da sua mensagem, pode ser que ele muitas vezes gere uma dor, mas uma dor que vai produzir arrependimento. Mas o que nós estamos vendo hoje em dia, nós estamos vendo uma igreja que tem se omitido da função e da missão de atalaia e não quer comunicar. Ah, pastor, mas ele vai me achar chato. Ah, ele vai me achar enjoado. É verdade, mas quando ele se arrepender e poder gozar da eternidade com Jesus, livre de uma condenação, ele vai talvez ser grato eternamente porque alguém foi chato. Um pequeno testemunho. Essa semana eu tive uma célula onde eu recebi um amigo, um conhecido, um convidado, que eu já tenho chamado insistentemente faz tempo. E ele foi na célula e ele falou assim: o pastor me venceu na força, na insistência. E o pessoal riu, tipo assim: nossa, pastor, é assim mesmo. Ele pega, fica no pé da gente. Eu não tomo aquilo como uma crítica. Eu não tomo aquilo como uma vergonha, algo ruim. Pelo contrário, eu pensei assim na hora: se ele soubesse o quão importante é essa mensagem, eu sei que ele vai descobrir, ele vai entender, que eu vou continuar insistindo, eu vou continuar comunicando, ele vai me agradecer. Ele vai poder, não porque eu quero receber glória nisso, mas ele vai poder gozar de uma eternidade. E cá para nós, o mundo é chato. O mundo cerca as pessoas o tempo todo. Você liga uma televisão, tem uma mensagem mundana. Você vai na rua, tem uma mensagem mundana. Você está no seu trabalho, tem pessoas insistindo, tem convites. O tempo todo está acontecendo uma pressão do mundo. E a igreja está com medo de fazer pressão. A igreja está com medo de ser chata. O mundo é chato. O mundo persegue, o mundo nos cerca. E nós, como igreja, não podemos omitir. Como diz a frase de Luther King: o que me incomoda, o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. É quando a igreja se cala que é um grande problema. Jesus disse assim: olha, se vocês se calarem, as pedras clamarão. Eu quero te dizer, eu não quero ser substituído por uma pedra. Eu quero clamar. Quantas vezes percebemos alguém se afastando e não falamos nada? Quantas vezes sentimos o impulso de evangelizar e nos calamos?
Quantas vezes entendemos a urgência espiritual, mas seguimos distraídos. Meu irmão, vidas estão se perdendo e a igreja não pode viver anestesiada. Eu costumo dizer que o maior pecado que existe, que a igreja pode cometer, é a indiferença. É não se importar, é largar para lá. John Wesley tinha uma palavra, uma frase que mexe com o meu coração. Ele fala assim: ouça o choro e o clamor dos perdidos, mas ouça não de qualquer maneira. Ele fala assim: os ouça até que lhe tire a fome, ouça até que lhe tire o sono, ouça até que lhe force tomar uma atitude. Uau! Ele está dizendo o seguinte: eu estou perdendo fome e sono porque eu estou ouvindo o choro de gente que está sendo condenada e eu preciso fazer alguma coisa. Nós não podemos ser indiferentes, igreja. Nós não podemos ficar quietos. Por quê? Porque Deus nos chamou para sermos atalaias. Mateus 9, versículo 43, Jesus disse assim, 43 ao 48, Jesus está falando sobre a condenação. Ele fala assim: melhor é você entrar aleijado no céu do que ir inteiro para o inferno. Jesus está falando o seguinte: olha, a mensagem é tão séria que você pode sofrer perdas, dores, mas é melhor você passar por essas dores e entrar no céu do que você ter uma vida de prazer e ficar condenado ao inferno. Onde nós queremos chegar com isso? Quando nós comunicamos a mensagem, nós podemos gerar dores na pessoa, mas é melhor ela entrar por causa dessas dores do que a gente poupá-la dessas dores e não deixá-las gozar da eternidade. Então, pense nessa palavra. Nós não podemos viver confortáveis enquanto vidas caminham para longe de Deus. Você é um atalaia. Segunda parte dessa mensagem que eu quero falar é o seguinte: o atalaia é aquele que se coloca na brecha. Falando agora propriamente sobre a oração, intercessão, Ezequiel também nos diz assim: busquei dentre eles um homem que se colocasse na brecha para cobrir o muro, mas não encontrei. O atalaia, lembra, é aquele que ficava sobre o muro, vigiando se viesse inimigo. Porém, alguns momentos da história de Israel, os muros estavam com buracos, devido a guerras, devido a quebras. O muro tinha brechas, lugares aonde o inimigo podia entrar. A muralha estava faltando. Como que eles cobriam isso? Eles colocavam um homem na brecha do muro, um homem para ficar naquele buraco. O que significa se colocar na brecha? Significa pagar o preço. Significa estar numa posição aonde você pode proteger alguém. Lembra daquele grupo de oração que eu falei no começo daqui da aula, aonde as mulheres estavam numa reunião de oração e Deus trouxe um peso de oração sobre aquelas mulheres e elas puderam ajudar, interceder por aquele homem. Aquelas mulheres, elas estavam na brecha. Olha que interessante, um homem, um servo de Deus, estava em perigo. E aí, Deus procurou alguém na brecha. Graças a Deus, ele encontrou um grupo de mulheres que estavam posicionadas na brecha, estavam sensíveis, estavam vigilantes, estavam atentas ao Espírito. Pastor, mas por que Deus não foi lá e libertou o seu servo sozinho? Porque uma coisa que nós temos que entender: Deus só se move por meio da oração. Deus se move por meio da intercessão. Deus decidiu assim, Deus decidiu que aquilo que ele faria nessa terra, ele precisaria dos seus atalaias, os seus sentinelas para comunicar, os seus profetas, e Deus precisaria que esses atalaias estivessem na brecha, ou seja, orar, interceder. Deus, ele se move por meio de nós. Deus, aprove Deus escolher que ele trabalhasse em resposta por meio das nossas orações, em resposta a essas orações. A pergunta é: será que Deus, ele tem nos achado na brecha, na posição de interceder, na posição de amar? Intercessão e evangelismo caminham juntos. Na verdade, a intercessão, ela prepara o evangelismo.
Você se coloca na brecha, depois você comunica a mensagem. Você está em oração, gerando no Espírito, conquistando no Espírito, amarrando os demônios, vencendo no mundo espiritual, gerando no mundo espiritual. E aí, quando você toma posse do mundo espiritual, você vai para o físico e comunica a mensagem. Se você observar na vida de Jesus, no ministério de Jesus, enquanto ele esteve nessa terra, ele trabalhou assim. Jesus subia para os montes, passava a noite em oração, na brecha, gerando, conquistando, movendo, profetizando, amarrando, intercedendo. E ele descia para, no final da madrugada, ele descia do monte, né, para comunicar a mensagem, e ali o seu ministério acontecia, a mensagem era recebida, pessoas se convertiam, milagres aconteciam, porque uma palavra regada de oração gera muitos frutos. Então você é um atalaia que se coloca na brecha. Intercessão, ela prepara o terreno. O evangelismo, ele lança a semente, porém, a intercessão, ela prepara o terreno para o evangelismo lançar a semente. E depois, o Espírito Santo produz a colheita. Uau! A intercessão prepara o terreno, o evangelismo lança a semente, e o Espírito Santo dá o crescimento, prepara a colheita. Uma igreja que ora, mas não evangeliza, se fecha em si mesmo. Mas uma igreja que evangeliza, mas não ora, se esgota na força humana. Olha como que caminham as coisas juntas. Jesus nos chamou, igreja, para ganharmos vidas. Muitos se perguntam, qual é o meu dom, qual é o meu propósito, qual é a vontade de Deus para mim? Eu estou aqui te dizendo, Deus te chamou para você ganhar vidas. Tem diversos versículos na Bíblia que a ordem é imperativa. Mateus 28, 19 diz, portanto, ide e fazei discípulos. Marcos 16, 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Lucas 10 diz assim, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. João 20, 21 diz assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, a nossa missão é sermos atalaias, aqueles que comunicam a mensagem e pessoas que se colocam na brecha. O problema do nosso tempo, da nossa geração, é que, apesar de a seara continuar grande, as dores continuam reais, mas as pessoas também continuam precisando de salvação, mas nós estamos hoje ocupados demais, distraídos demais e centrados demais em nós mesmos. Uma igreja viva, ela precisa unir a intercessão, o evangelismo e o poder. O modelo que nós temos bíblico que funcionava perfeitamente é a igreja primitiva. Ela unia a intercessão, o poder do Espírito com o evangelismo. E qual era o resultado daquilo? O resultado era um crescimento estrondoso. Em uma pregação carregada de intercessão e de poder do Espírito, se ganhava 3.000 almas, se ganhavam muitas pessoas. Nós precisamos voltar a unir tudo isso. Estou caminhando para o final da nossa aula, mas eu quero fechar com você dizendo o seguinte, Deus, ele quer levantar os atalaias nessa geração que se coloquem na brecha. E o convite que eu tenho para você é que você decida, eu serei um atalaia. Senhor, pode me despertar. Eu quero comunicar essa mensagem. Eu vou vencer os meus medos, vencer os meus bloqueios, vencer a minha timidez, vencer a minha indiferença, a minha omissão, talvez o meu egoísmo, e eu vou comunicar uma mensagem porque tem pessoas precisando. Mas eu também quero te convidar, não apenas a comunicar a mensagem, mas eu quero te convidar a ser alguém que se coloca na brecha antes. Como assim, pastor? Volte a orar por vidas. Volte a ter um caderninho com nomes de pessoas que você intercede por elas diariamente. Volte a sentir o peso por almas. Volte a se preocupar com a salvação das pessoas. Sabe, meu irmão, eu costumo crer que no céu, que na eternidade,
nós não teremos tristeza, porque a palavra diz que todas as nossas lágrimas vão ser removidas dos nossos olhos, não haverá mais choro, não haverá mais dor, nós vamos viver em muita alegria com o Senhor. Por isso eu não posso dizer que o céu, que a eternidade vai ser um lugar de tristeza, mas eu consigo dizer que nós teremos menos alegria no céu se a sua família não estiver lá. Você terá menos alegria se o seu irmão, se o seu amigo não estiver lá. Eu penso o seguinte, o céu já vai ser muito bom, mas se eu conseguir levar as pessoas que eu amo, as pessoas que eu conheço para lá, vai ser ainda melhor. Então a nossa missão é levarmos pessoas para o Evangelho. Passe a enxergar as realidades espirituais, passe a sentir o peso da eternidade, passe a orar por vidas, passe a anunciar o Evangelho e se posicione como um atalaia. Eu quero fechar com você com algumas frases que nós temos no nosso estudo. O silêncio da igreja pode custar vidas. Meu Deus! Certa vez, um homem de Deus na palavra diz assim, longe de mim, pecar contra Deus, não orando por vocês. Olha isso. Não orar por alguém pode ser um pecado contra Deus. O silêncio da igreja pode custar vidas. Não podemos viver confortáveis enquanto vidas caminham para longe de Deus. Não tem conforto. Enquanto nós sabemos que pessoas estão se perdendo, nós estamos trabalhando. Intercessão prepara o terreno, evangelismo lança a semente e o Espírito produz a colheita. Não existe igreja viva sem intercessão, não existe igreja saudável sem evangelismo. Avivamento não é apenas fogo no altar, é colheita nas ruas. Quando a igreja perde a paixão por almas, ela começa a girar em torno de si mesma. E por fim, Deus ainda procura pessoas que se coloquem na brecha. Fecho essa aula te desafiando. Seja um atalaia. Seja alguém que se coloca na brecha. Termino com um testemunho pessoal. Me converti aos 17 para 18 anos de idade. Posso dizer que aos 18, porque foi um mês antes de fazer 18 anos. Me converti aos 18 anos, 2008, em janeiro de 2008. Em setembro ou outubro, se eu não me engano, de 2008, no mesmo ano, eu já tinha uma célula para a glória do Senhor. E até hoje, já se passaram, na data desse vídeo, já se passaram 18 anos da minha conversão. Até hoje eu faço células, eu ganho vidas, eu prego a palavra. Ah, mas por que você é pastor? Não, talvez eu me tornei pastor por causa dessa missão, por causa de obedecer essa ordem. Mas, recentemente, nós estamos como igreja vivendo um tempo de discipulado, de crescimento. Eu já tenho uma equipe grande de discipulado formada. Hoje com 17 ou 18 discípulos nessa equipe. Aonde a minha missão deveria ser ajudá-los ou ensiná-los a desenvolver a célula deles, a ganhar vidas. Eu tenho feito isso. Hoje nós estamos dentro desse discipulado com 5 células. Mas mesmo assim, depois de tantas agendas, depois de ser pastor, depois de já ter formado alguns discípulos, já estar vendo alguns discípulos abrindo célula, tem um mês que eu abri uma nova célula na minha casa, do zero. Pastor, por que você está contando isso? Sabe por quê? Porque eu aceitei que eu sou um atalaia e eu não quero sair da brecha, eu quero que Deus me encontre na brecha. Eu não posso calar a minha voz, eu vou ajudar pessoas a fazerem isso também, como já estou fazendo, mas a minha voz não vai se calar. Enquanto eu tiver tempo, enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver oportunidade, eu quero abrir a minha casa ou doar do meu tempo para comunicar às pessoas. Sabe por quê? Porque me toma o coração de pavor em saber que talvez pessoas estão indo para o inferno porque eu me calei, porque eu me acomodei, porque eu me tornei indiferente, porque eu já fiz a minha parte. Não. Até o final, nós seremos um atalaia, alguém que está na brecha. Então aceite a sua missão, cumpra com a sua missão e que Deus lhe abençoe no nome
de Jesus. Amém, amém e amém.